Olá, cadeiras voadoras, tudo bem? Vocês já observaram, ao ler relatos de viagens de pessoas que usam cadeira de rodas, como é que esses relatos são diferentes, mesmo sendo relatos do mesmo lugar, a respeito do mesmo lugar? Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E eu fiquei pensando a respeito disso, desejando mesmo fazer um bate-papo com vocês a respeito, porque eu cheguei à conclusão que às vezes fica parecendo que nós não fomos no mesmo lugar. Então, por exemplo, em outubro do ano passado eu estive em Barcelona e mais ou menos na mesma época uma outra cadeirante, que é a amiga virtual, esteve também em vários dos lugares onde eu estive e as percepções que ela relatava eram tão diferentes das minhas percepções e isso me gerou uma reflexão, porque pode ficar parecendo que uma de nós está fazendo um relato falso a respeito da situação. E isso é reforçado ainda mais porque, na maior parte das vezes, os relatos não são objetivos. A gente não fala para vocês qual que é a inclinação da rampa, qual que é a medida de uma porta. E esse tipo de observação tem feito com que eu fique muito atenta para fazer o relato o mais objetivo possível. Tanto quanto possível, te passando uma medida pelo menos aproximada de uma porta, uma inclinação pelo menos aproximada de uma rampa, muitas fotografias, vídeos, e em comparação com outros planos para poder ter uma ideia maior da inclinação, porque é mais fácil a gente ver uma medida de largura, uma medida de altura do que uma medida de inclinação, né? Particularmente para quem não tem formação na área. Então, por exemplo, um relato que me chamou particularmente atenção diz respeito a um parque que tem em Barcelona, que se chama Parque Güell. Tem obra, foi feito por Gaudí, o planejamento foi feito por Gaudí, a maioria das obras, e uma amiga virtual que escreveu a respeito tinha uma opinião muito diferente da minha opinião. Ela tinha adorado o parque, tinha achado o parque muito acessível. O parque, de fato, com as obras de Gaudí, é encantador. As obras de Gaudí são encantadoras pela cor, porque são formas orgânicas, são muito diferentes. Elas saíram de dentro da imaginação de Gaudí, de toda a criatividade dele, para transformar aquilo em combinações harmoniosas, elegantes, bonitas, requintadas e particularmente instigantes. Mas com relação à acessibilidade, era curioso perceber como que as nossas visões eram diferentes. Pensando a respeito disso, eu cheguei à conclusão que tem a ver com várias situações, com o equipamento que a gente usa. Com certeza isso é mais fácil de perceber se eu uso uma cadeira manual, se eu uso uma scooter ou se eu uso uma cadeira motorizada. Isso vai fazer com que a minha percepção mude, mas eu percebo que a percepção muda principalmente dependendo das nossas companhias. Eu tenho um acompanhante que me ajuda a transpor determinados obstáculos, que me empurra numa subida íngreme. E esse acompanhante quem é? É a minha mãe, é o meu namorado, é o meu marido, é o meu filho? Qual que é a força muscular dele? Qual que é a habilidade para empurrar a cadeira? Isso faz total diferença, porque se a pessoa não tem muita força ou não tem muita habilidade, uma subida íngreme pode ficar ainda mais íngreme. Uma imperfeição no solo, um buraco, pode ter dimensões muito maiores, pode me machucar se a pessoa que estiver me empurrando não for uma pessoa com muita força. Isso tudo faz diferença. Os lugares para onde eu vou, por exemplo, o mesmo parque, mas onde que você foi nesse parque? É muito acessível, mas você entrou na lanchonete, a lanchonete não é acessível. Você foi ao banheiro, só tem um banheiro acessível no parque inteiro.
Tudo isso precisa ser avaliado quando você lê os relatos, com quem que essa pessoa está, em quais lugares essa pessoa foi. Então, não releve determinadas informações, procure mais de um post para poder você ter uma ideia mais completa do que você vai encontrar. Vou dar um outro exemplo. Eu vejo alguns cadeirantes dizendo que Nova York é uma cidade muito acessível. Primeiro que Nova York é muito ampla. De modo geral, a gente conhece Manhattan, que é a ilha que normalmente a gente chama de Nova York, mas não é Nova York, é Manhattan. Dentro de Manhattan, eu fui a vários bairros. A região mais central, mais turística, que a gente chama de Midtown, e também as regiões mais distantes, Upper East Side, Upper West Side, e muitas pessoas às vezes não vão a essas regiões mais distantes. E isso faz total diferença, porque a região mais turística, a calçada está muito boa, há rebaixamentos de calçada de qualidade, há muitos lugares, lojas, restaurantes acessíveis para cadeirantes. À medida que a gente vai se afastando dessa região mais turística, e nem tanto assim, ali por perto do Central Park, nós já começamos a ter problemas com falta de rebaixamento, com rebaixamento que não é acessível de fato, com muitas lojas, muitos restaurantes que não têm nenhuma acessibilidade, hotéis que não têm nenhuma acessibilidade, calçadas quebradas, algumas regiões tem bastante calçada quebrada. Então, para poder saber se é acessível ou não, não basta que um cadeirante diga que é acessível. A gente precisa ter o máximo de informações objetivas que indicam onde você foi, qual equipamento que você estava usando, quem estava com você, essa pessoa estava te empurrando, você estava tocando a cadeira sozinho e em que partes da cidade que você andou. As impressões são muito diferentes. Eu tenho uma cadeira de rodas muito leve, muito fácil de tocar. Isso faz com que eu não perceba tanto as imperfeições do piso quanto uma outra pessoa que tem um equipamento que seja um equipamento mais duro, uma roda que não seja uma roda adequada, ou que seja uma pessoa que tenha uma deficiência que provoca muita dor. Então, se tiver imperfeição no solo, ela vai sentir muito mais do que eu. Esse era um papo que tinha muito tempo que eu queria levar com vocês a respeito dessas percepções, porque isso vai te ajudar na hora de montar a sua viagem para poder saber qual cidade que é a mais adequada para aquilo que você deseja, combinado? Até a próxima, tchau!